no capítulo... Oh, meus amados vieram? Seja uma salva de palmas para os meus amados. É um novo, querido casal que a gente está se conhecendo. Se conhecemos esses dias atrás, né? Eu não lembro o seu nome. Diga para ele, seja bem-vindo, irmãos. E por que vocês não vêm nessa primeira cadeira aqui, casal? Deixa eu ver se é o casal que tu vai ver que eu estou montando em porco aí. Vem nessa primeira cadeira só para mim ver. Isso, venha. Ah, não venha, mas venha andando. Isso, uma salva de palmas, olha. Casal novo, Yayete. Casal novinho. Sejam bem-vindos. Aqui o Madeu disse que não tem coroca, não. Pode tirar a máscara. Não tem. Aí. Mas também vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem ficar com a máscara, fiquem à vontade. Mas a máscara vai ajudar os mosquitinhos a não entrar na boca, né? Mas tá bom. Só que você precisa de uma Bíblia, viu? Não, com ela não tem jeito, Rafael. Você não come com a mesma colher, no mesmo prato com ela. Mas se tiver uma Bíblia sobrando aí, depois passa para ele. Mas fique à vontade, não vou pegar muito no pé, não. Então, beleza, né? Mas aí você passa para ele ler, porque você é professora, mas ele não sabe ler bem. Não sabe ler direito, não, né? Sabe, sim. Na minha Bíblia é 1226. Não sei da diferença de passagem, né? Joel. Eu acho que ele... Isso, acha para ele aí, Madeu, porque ele está meio novão de Bíblia ainda. Vai ficar bom. Esse menino tem um dom. E já vi ele por dentro, fiz uma radiografia nele. Tem um dom extraordinário. Isso corre um risco de ser pregador? Corre risco. Tudo é possível, não é, Rafael? Tudo é possível. E Cianorte, e ela, Vivian, não está vendo o izinho ali. Que bom. É o capítulo 2. Olha que tema que Deus está nos levando. Isto. Que bom. E aqueles últimos lá de trás, quem que é? Daqui não dá para reconhecer. Isso, é quem? É o caminhão. E cadê o caminhão? Ah, me capricha aí, afiado. Esse casal, eu ainda vou pegar, pôr no aparelho da minha casa, todos os casais que eu já trouxe para Jesus. Eu acho que tem mais de 20, né? Tem muito casal, né? Uma vez, num aniversário, sei lá, eu tirei fotografia de um monte de casal para mim pôr num quadro que eu acho muito lindo. Pôr todos aqueles casal e eu ficar no meio. Olha que chique que ia ser, né? Que chique. Mas eu tirei um monte, mas eu não sei onde foi parar. Eu não sei onde foi parar. Mas eu ainda vou fazer isso, porque é muito bom. Lá no céu vai ser uma festa que nunca se acaba. Meu Deus. Joel capítulo 2 diz assim: tocai a trombeta em Sião e dai alarme no meu monte santo. Estremeçam todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. Se você tiver o grifador, você marque aí, o dia do Senhor. E vale lembrar que há uma diferença entre um dia e outro dia. Todos os dias é o dia do Senhor. Mas o domingo é um dia especial. É o dia que a Bíblia diz, é o dia que o Senhor fez. E esse dia ele fez diferente. Nesse dia, Deus só fez o dia e não trabalhou nesse dia. Porque esse dia ele declarou como o dia do Senhor. Então, no dia do Senhor, é o dia em que a terra e os habitantes que nela habitam necessitam reconhecer a grandiosidade que é esse dia. Porque é o único dia da semana que Deus disponibiliza a graça em proporção dobrada, porque é o dia do Senhor. É o dia que a gente para
para agradecer. E todos nós gostamos de ser reconhecido. Quem que não fica lisonjeado quando, por uma coisa que você fez, industrializou, e alguém chega e te parabeniza, alguém chega e te diz, que mercadoria, poxa, é mercadoria de ponta, é primeira linha. O fabricante fica todo enaltecido com elogio. Queridos irmãos, Deus é um homem, Deus é um pai, e Deus também ama quando seus filhos reconhecem o que Ele é e o que Ele faz. E o que alimenta Deus, na grande verdade, é quando a gente o adora. Adorar é algo supremo, é mais, é como lá, o assado. Você já assou, mas agora você vai dar uma adorada nele, vai dar um ajuste, enfim. Então a adoração tem esse sentido. E o Senhor avisa-nos que é para a gente tocar, ser tocado, tocar a trombeta, daí o alarme. Entendam que o Senhor reservou esse dia para nós. E aí o versículo continua ainda no 1. Dai alarme no meu monte santo, estremecem todos os habitantes da terra, eis que se aproxima o dia do Senhor. O profeta tem uma visão de acordo com o que o Espírito lhe mostrou. Esse texto fala de um passado, fala do presente e fala do futuro. O passado foi quando Joel teve a visão e escreveu. O presente foi quando ele teve a visão da crucificação de Jesus. E o futuro está por vir, é o que todos nós esperamos, esse grande dia, o dia de sua volta. Então, ele conta como pode acontecer nessa segunda volta de Jesus. O versículo 2 diz que nesses dias será dias de trevas e de escuridão, dia nublado e coberto de nuvens, tal como a luz da aurora derrama-se sobre os montes, um povo imenso e vigoroso, como nunca houve semelhante desde o princípio, nem depois haverá outro, até as épocas mais longínquas. Veja o que vem agora no versos 3. Diante dele um fogo devorador, atrás dele uma chama abrasadora. Diante dele a terra é um paraíso, atrás dele um deserto desolador. Nada lhe escapa. Ele está tendo uma visão exatamente do que já aconteceu quando Jesus foi crucificado. Aconteceu exatamente tudo isso que nós acabamos de ler. O céu se escureceu, não teve claridade, a terra estremeceu, houve grande barulho, ficou uma desolação total. Porém, queridos irmãos e irmãs, ele, depois dessa visão, ele tem a visão da ressurreição. Já eu explico porque estou entrando nesse assunto. Versículo 4, o que ele diz? Tem aparência de uma tropa de cavalos, e como cavalos se precipitam. Isto é o que acontece diante de um terremoto, é o que acontece diante de um prédio que desaba, diante de um fato que chama muita atenção. Isso foi o que ocorreu quando começou a tremer a terra e veio toda aquela escuridão. Essa é uma visão que ele estava tendo. O versículo 5 conta, dir-se-ia o estrondo de carros saltando sobre os cumes dos montes, ou o crepitar da chama que devora a palha. Um formidável exército disposto em ordem de batalha. Diante deles tremem os povos, os rostos empalidecem.
Como valentes, eles precipitam para o assalto e escalam as muralhas como guerreiros. Segue cada um o seu caminho sem confundir suas fileiras. Não empurram uns aos outros, marcham cada um em seu pelotão, abre caminho por entre as armas, sem romper suas fileiras. Ele já está passando uma visão futura, que é o que pode surgir na segunda volta de Jesus. Todos nós sabemos que pelo andamento que vai a sociedade, pelo jeito administrativos e pelos jeitos familiares e religioso, a gente vê sempre o quê? Dificuldade, separação, briga, morte, corrupção, medo, insegurança, é uma série de coisas. Tudo isso pode acarretar o orgulho supremo, aonde ocorre o quê? As grandes batalhas, as grandes disputas por reinos, por países. E essas tremendas disputas podem se tornar guerras. E todo mundo sabe o que uma guerra faz, a destruição que ela traz. Porém, aquele que for sendo o vencedor, ele vai colocar as pessoas em fileira, sem desviar nem para um lado nem para o outro, e colocar diante dos seus redutos. E tudo isso é o que possivelmente poderá acontecer se não houver uma mudança, uma conversão na vida da sociedade. A Bíblia diz que quem não estiver sob essa proteção vai fazer o quê? Vai espalhar. Versículo 9. Espalham-se pelas cidades, correm por cima dos muros, invadem as casas, entrando pelas janelas como ladrões. Diante deles treme a terra, os céus vacilam, o sol e a lua obscurecem, as estrelas perdem seu brilho. Olha que diz o versos 11. À frente do seu exército, o Senhor faz ouvir a sua voz, pois seu batalhão é imenso e poderoso para executar sua palavra. Sim, o dia do Senhor é grandioso e temível. Quem poderá suportar? E é por esse motivo que nós estamos reunidos aqui. Porque essas probabilidades irão acontecer. Não se fala dia, mês, ano, hora, ninguém sabe quando isso irá acontecer. Mas sabe que vai acontecer. E como isso vai acontecer, não sabemos quando, é recomendado a gente voltar para o Senhor. Legalizar a vida. Buscar em Cristo Jesus a nossa salvação. E o que é uma salvação? É um direito de cidadania do céu. E aonde eu conquisto esse direito? Através do meu comportamento, através das minhas atitudes e através da minha fé e do meu cristianismo. Deus tem sede de ver a gente aliado com Ele, porque Ele sabe o terror que vai acontecer neste planeta Terra. Jesus Cristo sabe tudo o que vai acontecer, porque Ele e o Pai é um. Porém, o Pai não revelou a Jesus o dia, o ano, o mês e a hora que isso iria acontecer. E como Jesus não mente, Ele diz, quanto a esse dia, ninguém o sabe, somente o Pai que está no céu. Nem Ele, porque o Pai não o revelou. Mas Ele tem a certeza que isso vai acontecer. Agora, qual seria a nossa preocupação? Ter medo? Fugir? Pular por cima das calçadas, como a leitura diz que o povo irão fazer?
entrar em fileirinha e ser submisso à desgraça, ao pecado. Não. Porque a palavra de Deus diz claramente, no versículo 11, à frente do seu exército, o Senhor faz ouvir uma voz. E é aqui que está o segredo. Porque se eu tenho ligação com Deus, se eu tenho ligação com a Bíblia, eu sei qual é a voz de Deus. Eu sei aquele que está pregando, se ele está falando segundo a voz de Deus. Mas se eu não tenho esse conhecimento, eu posso ser enganado, porque antes desse acontecimento vai haver outro. Abre a Bíblia na carta de São João, 1 João, capítulo 2, versículo 18. E é por isso que a gente se reúne para estudar, e eu recebi essa incumbência de preparar um povo para esse grande dia, chamado Dia do Senhor. Na verdade, dia 1 João, primeira carta de João, está lá no finzinho da Bíblia. Acha o Apocalipse e volta para trás, que antes de Apocalipse está a carta de João. Ali tem a primeira, a segunda e a terceira carta de João. Nós estamos na primeira. Achou? Digo amém. Capítulo 2, 18. Filhinhos, esta é a última hora. Vós ouviste dizer que o anticristo vem. Eis que já há muito anticristos, por isso conhecemos que é a última hora. Eles saíram dentre nós, mas não era dos nossos. Esse é o grande problema. Segura um pouquinho. Grife esta parte. Bíblia se estuda, gente. E para você gravar, o certo é você grifar. Olha como vai ser. Versículo 19. Eles saíram dentro de nós, mas não eram nossos. Então é de dentro da igreja. É de dentro do ministério. É de dentro de quem governa. E é isso que vai ser difícil entender. E é isso que o mundo está levando o povo a crer. A crer em pessoas. A crer em político. A crer muitas vezes em pregador. A crer muitas vezes em pastor ou sacerdote. Essas pessoas nós temos que aderir a eles. Mas acreditar de verdade com segurança é Jesus. E se esses nomes que eu mencionei, eles estão coligados com Jesus, então eu preciso entender, porque Jeremias 17 diz isto. Maldito o homem que se fia em outro homem, que da carne faz o apoio. Os anticristo pode ter um cargo fabuloso no ministério. Pode. Mas é antes. E o que vai mostrar o que é o certo e o que é o errado vai ser exatamente as atitudes. Porque Jesus Cristo falou, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, entrará no meu reino. Mas aquele que faz a vontade do Senhor. E quando as pessoas, então, amontam ministério, faz comunidade, interessado no dinheiro, essa comunidade não vai nem com bomba. Quando, mesmo dentro das organizações, se prega com interesse de resultados, de finanças, não vai nem com bomba. Ou pode ir muito bonito tudo externamente, mas não vão ter força de dizer as verdades do Evangelho. E esse foi o grande grilo que Jesus enfrentou na terra. A maior bronca que Jesus teve foi com aqueles que estavam dentro da igreja.
Agora preste atenção. Com isso eu não vou ridicularizar a igreja. E com isso eu não vou me afastar da igreja. Porque não foi isso que Jesus Cristo fez. Jesus Cristo ia nas sinagogas e pregava o evangelho. E num dia de sábado, quando ele entrou na sinagoga e falou que o Espírito de Deus estava sobre ele, e que ele tinha vindo para trazer uma boa nova, para curar os aleijados, abrir os olhos dos cegos e anunciar o ano da graça do Senhor, dentro da sinagoga tinha um demônio que gritou: que tem a ver conosco, Jesus? Viestes aqui para nos perder? E Jesus: cala-te e saia deste homem. E aquele homem que aparentava ser uma pessoa tão religiosa, tão de Deus, estava ali como um anticristão, como um anti-religioso. Então hoje, o necessário é você se fundamentar na Bíblia. A Bíblia não mente, a Bíblia não falha. Agora, não só ler a Bíblia, mas pôr na prática. É praticar a palavra de Deus. A Bíblia exige que não pode mentir. Se eu leio a Bíblia e continuo mentindo, a Bíblia exige que eu tenho que ser justo. Mas se eu continuo sendo injusto, a Bíblia exija que eu me converto. Mas se eu não largo os meus costumes, eu estou lendo a Bíblia, eu estou no ministério, mas eu estou sendo falso. E aonde esse falso estava? Muitas vezes dentro, era um dos nossos. Segundo o que a palavra de Deus está dizendo, versículo 19. Leia o versículo 19 em voz alta, todos. Eles saíram dentro de nós. Estava dentro. Nesses 51 anos que vai fazer de caminhada agora no fim do ano, de missão, quantos que estavam junto com nós era dos nossos e viraram contra? E quantos ainda está junto com nós, mas não aceitando as determinações da ordem burocrática que existe dentro da fundação? Porque quer queira ou não, essas burocracias têm que existir. Aonde tem gente humano, aonde tem ser humano, tem que ter as ordens, as coisas burocráticas. Não tem como se livrar disso. Tanto que quando chegaram a Jesus e disseram: Senhor, o Senhor não semeou uma boa semente no teu campo? Sim. Como é que tem joio? O que Jesus falou? Ei, o que Jesus falou? Não. Que? O inimigo que semeou. O que os discípulos disseram? Quer que nós vamos lá e arranquemos? O que Jesus disse? Não. Porque vai fazer o quê? Vai arrancar o joio, vai arrancar o trigo. O que ele quis ensinar com isso, gente? Ele quis ensinar que o diabo também tem o seu direito de agir. É a escolha de Satanás. O diabo escolheu ser um Deus ao contrário de Deus. Ser deuses ao contrário de Deus. Inteligente temos que ser nós. Nós que temos que compreender pela palavra o que é trigo e o que é joio. Agora, se eu me declaro como trigo, não tem como não ter joio perto de mim. Fala para o do lado, você é trigo ou é joio, vizinho? Tem como. Quem é
aqui dentro pode ter ousadia de dizer assim, eu não tenho pecado? Pergunta para o irmão, você não tem pecado, vizinho? Pergunta aí. Se você tem pecado, você tem joio. Então, para tirar esse pecado que você tem, só se te matar. Porque o justo peca 7 vezes por dia. Se você disser eu sou justo, ainda você peca 7 vezes por dia. Diga misericórdia. Agora entende-se que tem o pecado que leva para a morte e tem o pecado que não conduz à morte. Então não tem como tirar o joio do meio do trigo. Mas o Senhor garantiu que na colheita Ele vai fazer isto. Na colheita Ele vai separar. Por isso Joel está dizendo como vai ser no dia dessa colheita. Volta lá no livro de Joel. No livro de Joel, ele diz, no versículo 6, nós estamos lá no 2,6 de Joel. Olha como é bonito estudar a palavra. Amém? Achou a Índia? Agora viu quanto que você tem que amar a fotografia? Fica com esse brigueiro lá, você vai ver onde você vai parar, Índia. Vai com Bíblia na mão. Tem que converter. Fala para o irmão, converter, vizinho. Poxa, você parece com a Sandrinha de Brotas, não é a Sandrinha de Brotas? Ai, que susto que eu levei, como ela parece com a Sandrinha de... Trabalha com você? Não, mas lá eu nunca vi ela. Seja bem-vinda, Sandrinha de Brotas. Mas me deu um gelo, a Sandrinha é uma baita de uma amiga, pensa no outro casal lindo. Peguei aqueles casais despedaçados. E olha que família linda que virou. Nossa, eles têm uma admiração por a gente, somos muitos amigos. Mas você deu uma... Até a blusa riscadinha igual a da Sandrinha, meu Deus. Vou falar para ela, Sandrinha, você tem uma sósia lá em Cianorte. Que bom. Versículo 6. Diante deles tremem os povos. O rosto empalidecem. Quando que isso vai acontecer? No dia da colheita. E olha, gente, quando que a colheita acontece? Me explique, vocês que já mexeram com roça. Quando se colhe? Um cada vez, eu não estou entendendo. Hã? Quando está maduro. Diga aí para a frutinha do lado, você já está maduro? Possa que o Senhor venha colher, você ainda está verde. Gente. Diga, essa eu não sabia. Coisa linda. De primeiro eu pregava isso gritando com o povo. O povo ficava todo assustado, mas hoje eu já gosto de falar ensinando. Amém? A Bíblia diz, no versículo 10, diante deles tremem a terra e o céu faz o quê? Vacilam. Gente, se o povo tivesse o menos milésimo de ideia o que vai acontecer nesse planeta Terra, a coisa era outra. O sol e a lua se obscurecem e as estrelas perdem seu brilho. Diga misericórdia. E eu vou fazer uma pergunta, quando que isso vai acontecer? Como? Uma ideia. Quando vai acontecer isso? Vocês não entenderam ainda? Como que começa a leitura? Isso vai acontecer no dia do Senhor. Diga glória a Deus. Fala para o do lado, você vai ou vai ficar nesse dia? Você vai do céu? Não, você já é do céu mesmo, né? Não sei nem o que está fazendo aqui ainda, já é do céu. Já era para estar lá com o Pedro Henrique.
Mas fique tranquilo, que a tua horinha chega. Que bênção. Tá bom. Como esse dia vai chegar, vamos estudar um pouquinho. Vou dar outro texto que vocês não vão gostar muito de achar, porque é um textinho lá no meio da Bíblia. Vamos tomar a palavra de Deus no livro de Oséias. E quando acharem, digam amém. Eu creio está no capítulo Oséias, no capítulo 6. Está depois de Daniel. E antes de Joel. Você está pertinho de Oséias. Só voltar um pouquinho. Você está em Joel, volta um pouquinho que você pega Oséias. Acharam? Digam amém. Nós estamos falando do dia do Senhor. Capítulo 6 de Oséias. Acharam? Vinde, voltemos ao Senhor. Vamos repetir isso? Vinde. Olha que convite. Estamos aqui. A Bíblia diz, ele feriu-nos, ele nos curará. Ele causou a ferida, ele pensará. Porque, amados, no Antigo Testamento, a linguagem é diferente do Novo Testamento. Qual era o prosseguimento do Antigo Testamento? Exemplo, se uma pessoa nascesse cega, paralítico, doente, etc., a ideia era que aquela criança foi amaldiçoado. E aquela criança estava amaldiçoada porque os pais pecaram desobedecendo a lei. Então, uma pessoa que nascesse cega, era preferível que esta criança fosse até jogada fora, exonerada da família, porque se nasceu cego, aquele casal está com um problema sério. Eles pecaram diante do Senhor, porque não tinha como uma pessoa nascer cega se os pais vivessem bem na sinagoga. Essa era a cultura. E aí então, tudo se atribuía que era um castigo de Deus. Essa era a ideia do Antigo Testamento. Quando as pessoas passavam por muitos problemas financeiros, de doença, mesmo que nascesse com saúde, mas mais tarde ficasse doente, então a linguagem era essa: é castigo de Deus, a mão de Deus pesou. Como essa era a ideia que escrevia-se a Bíblia. Por isso a Bíblia está lhe dizendo aqui, voltemos ao Senhor, ele feriu-nos. Na grande verdade, não é Deus que feriu o povo. Foi o povo que se feriram por não ouvir a voz de Deus. Mas só havia dois deuses. O Deus invisível e o Deus Ra. O Deus Íris, o Deus Dagon. Os deuses que não era Deus coisa nenhuma, mas era uma ideologia de Deus. Esses deuses que são demônios, mas em nome de Deus, então exigia oferendas, sacrifícios. Então as pessoas tinham que fazer os piores sacrifícios. Se um demônio, que para eles era o Dagon, Deus Ra, Deus das nuvens, Deus não sei das quantas aí, exigisse uma jovem virgem como holocausto, então os adoradores dessa classe de deuses tinham que achar uma menina virgem, colocar diante do altar do Baal, sangrar aquela menina,
extrair todo o sangue dela, levar numa bacia e oferecer ao deus Ra, ao deus Íris e etc. Mas isso tudo é o espírito do engano. Isso tudo era mentira, isso é tudo hipocrisia, falsidade. Esses demônios odiavam as pessoas. E os adoradores dele, ele fazia eles de peteca. Por exemplo, no Egito, não se podia ter cabelo, porque isso significava sujeira, imundície. Então todas as mulheres e todos os homens egípcios nascidos da origem não podia ter nenhum fio de cabelo. Tinha que viver de cabeça raspada, porque isso era a exigência dos deuses. E aí então tinha como eles manifestaram uma presença de Deus vivo, adorando o que se vivia. Então adoravam um bezerro, tinha que se ter um boi ou um cavalo muito bonito, aquele cavalo era intocável, um animal, enfim, um porco. Hoje mudou um pouco, mas ainda você vê pessoas adorando gato, adorando cachorro, adorando cobra, carregando cobra em pescoço, outros fazendo criame de bichos dentro de casa. E as pessoas inocentes não entendem isto. Valoriza mais um cachorrinho do que um filho. Claro, nada contra os animalzinhos. Eu também gosto, tudo bem. A gente está falando da idolatria e do apego que existe em cima disso. Que aí põe até cachorro dormir na cama junto com a pessoa. E a Bíblia condena isto. A Bíblia diz em Romanos 1,18 que passaram a adorar a criatura e não o Criador. Adorando os animais, os répteis, os terrestres e etc. Você escolha lá 1,18 de Romanos que você vai ver tudo isso que eu estou lhe dizendo. Quer dizer, não estou dizendo que você não pode ter cachorro, não pode ter gato, não pode gostar disso. Por favor, entenda. Eu estou ligando uma coisa com a outra. No Antigo Testamento eles faziam isso como sendo deuses. Adorava como sendo deuses. Por isso, se morresse um boi que era cognominado o guia de Ra, então ali fazia luto. A gente vê isso, essas barbáries hoje em televisão. Mulher chorando, desconsolada porque o cachorro morreu. Então é coisa assim que assusta um pouco. Mas tá bom. Então esta era a ideia de um Deus que castigava as pessoas. Então a leitura descreve: ele feriu, ele curará. Na grande verdade, não foi Deus quem feriu. Na grande verdade, quem feriu foi o demônio. Os deuses, Ra, que o feriu. Porém, nesse meio idólatra, existia quem acreditava no Deus verdadeiro. Então, esses que acreditavam num Deus verdadeiro clamavam por Deus. E aí, então, a resposta é essa. Também em quem acreditava em Deus verdadeiro, a ideia era que era o castigo de Deus. Então, eles rezavam, diziam, escrevendo: Deus feriu, mas Deus também vai curar. Em alguma passagem, você vai escutar a Bíblia dizendo: o mau Espírito de Deus abaixou sobre ele. Que, na verdade, é nessa mesma linha de pensamento. Quando alguém encapetava, eles achavam que era o Deus que tinha enviado um demônio para eles. E, na verdade, era eles que contraíam o demônio por viver fazendo coisas erradas. E aí, então, atribuía que era Deus que estava castigando. Quem acreditava no Deus verdadeiro, quem acreditava no Deus Ra, no Deus, outros deuses, diziam: ele está zangado e está pedindo mais oferta. A ideia é mais ou menos isso. Por isso, a Bíblia está nos dizendo como será no dia do Senhor. Versículo 2. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. Veja a palavra dia voltando na história. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. O profeta Oséias teve muita ligação
com o profeta Isaías. O convívio entre um e o outro faz com que as experiências adquiridas acaba dando para ele também esta visão. Então o próprio Oséias começa a ter uma visão numérica. E nessa visão numérica, ele imaginou que depois de um dia de morte, ressurgiria no segundo dia. Então ele diz, em 2 dias, que seria no caso na sexta e no sábado, e ele levantaria de novo. Mas acontece que o primeiro, o único, é Jesus. Ele é único, não há outro igual a ele. Então, ele escolhe um dia para ressuscitar. A sua ressurreição vem no Domini, que quer dizer o domingo. Então, o dia do Senhor, no Antigo Testamento, era o sábado, porque esta era a lei do trabalhar os 6 dias e no 7º descansar. Mas como estava se aperfeiçoando a lei e não mudando, a diferença foi só por um dia a mais, que seria no domingo. Então, o que ocorreu? O sábado passou a ser um dia especial, mas não deixa de não ser um dia tenso, porque antecedia um dia da morte de Jesus. Por isso, como havia as previsões que ele ressuscitaria, a ideia dos profetas seria que ele ressuscitaria exatamente no sábado, porque sábado era o dia do Senhor. Mas para ele levar em conta que o primeiro é o domingo, então ele mortizava tudo aquilo que se fazia no sábado, que na verdade não era mais respeitado, por questões de ganância política, desentendimento, desleixo. Então o sábado passou a não ser mais como um dia de descanso, como um dia do Senhor. Ou seja, a lei determinava, mas não era cumprida pelas pessoas. O que o Senhor fez? Então ele tira o sábado de rota e vai ressurgir no domingo. Por isso o profeta escreve, dar-nos-á de novo a vida em 2 dias. E olha que impressionante. E ao terceiro dia, então ele vê Jesus morrendo sexta-feira, ele vê Jesus sepultado no sábado, e ele vê Jesus ressuscitar no terceiro dia. Mas isso era uma loucura para a ideia e a cultura. Porque como é que ele poderia ressuscitar o domingo, se o domingo era o primeiro dia da semana, e era o dia de trabalho? Mas veja que a vida de uma nova aliança, a vida de uma igreja, porque a igreja nasceu exatamente nesse dia. Então tinha que ser o domingo. E foi decretado o dia do Senhor. Como dia tem muito a ver com relacionamento bíblico, o dia do Senhor passou a ser ao domingo. Dia de graça, dia de bênção. E um dia vai ser o dia do Senhor por fim em tudo isto. Como ele levantou ao terceiro dia, há probabilidade de sua volta. Não, isso não é científico, não é bíblico, é suposições. Os estudiosos calculam que ele possa voltar em uma época que coincida quando acontecerem o número 3. Então poderia ser 2023,
poderia ser, olha que eu não estou falando que o mundo vai acabar em 2023. Poderia ser em 2030, como poderia ser em 2033, porque 3 é um número simbólico, mas é um número bíblico. Porém, a força ao contrária utiliza uma superioridade. Porque os filhos das trevas, guarda o que vocês estão ouvindo, quer ser superior a Deus. E o plano do inimigo é derrubar Deus da história, é tirar Deus da mentalidade do povo. Tudo aquilo que é ética, tudo aquilo que é índole, tudo aquilo que é graça, precisa ser arrancado da cabeça do nosso povo. Não se pode mais pensar que Jesus é o Senhor. Tem que pensar que Senhor é quem é. Não é a necessidade de cumprir mais a lei, porque a lei de Deus é perfeita. Salmo 108 diz isto. Como a lei de Deus é perfeita, ela reconforta a alma. Porém, irmãos e irmãs, a perfeição de Deus está se tornando imperfeito na mentalidade do mundo, das administrações, na religiosidade, nas faculdades, enfim, está virando uma cultura aérea, ensinos aéreos, aonde não se pode mais nem falar em religião nas escolas, nas faculdades. Temos que respeitar as culturas. E com isto, foi entrando uma invasão desgraçada na vida tanto dos adolescentes, como dos adultos, dos professores, dos governos, que as pessoas hoje ensinam que para você ter altruísmo, para você ter uma vida totalmente superior, você tem que acreditar no teu potencial, na sua maneira de pensar. Você não pode deixar se abater pelas coisas. Agora, o que me dá o pensamento é a vida. E vida só quem tem é Jesus. Por isso ele declarou: eu tenho vida. E eu te dou a minha vida. Mas se ele dá a vida dele para mim, ele vai ficar sem vida, porque ele deu para mim. Porque para ele me dar a vida, ele tinha que morrer. Porque quem tinha que morrer seria eu. Eu não tinha com que pagar a minha dívida de pecado. Jesus disse: não, Camilote, eu assumo a tua dívida. Mas, Senhor, os meus pecados vão me conduzir à morte. Romanos 6 ensina isto, que o pecado conduz à morte. Jesus falou: não, mas fique tranquilo, João, eu morro no seu lugar. Eu morro para você viver. Mas, Senhor, se o Senhor morrer, o Senhor morre. Que vantagem tem o Senhor morrer para mim viver? Falou: meu filho, isso é amor. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida. Como eu te amo, João, eu vou dar minha vida, mas depois o Senhor vai ficar morto. Falou: não, você não está me entendendo. Como eu tenho vida, eu dou ela para você e ressuscito para mim. E aí então, pelo pecado você também vai ter que morrer. Só que eu te ressuscito no último dia. Diga glória a Deus. É uma vantagem tremenda. Então, a Bíblia está nos dizendo aqui. Versículo 2, leiam lá. Dar-nos-á de novo a vida em 2 dias, e ao terceiro dia levantar-nos-á.
e viveremos em sua presença. Isso significa que uma tribulação virá nessa terra. Quando? Não sei. Nessa tribulação vai acontecer exatamente o que diz Mateus. Segura Oséias que nós vamos voltar nele. Pegue o livro de São Mateus, ali no capítulo 24. E quando acharem, digam amém. Mateus é facinho de achar, né? Mateus, Marcos e Lucas é uma beleza. Vai, Mateus capítulo, acho que é 24 mesmo. Deixa eu me ver o texto aqui, vamos ler. Quando acharem, digam amém. Oh, maravilha, vocês estão mais espertos do que eu. É que eu já estou com outro texto aqui na cabeça. No capítulo 24, diz assim, e lá no versículo, capítulo 24, versos 29. Acharam, digam amém. Amém, Madeu Lima? Está marcando certinho aí? Zóia Azul, bom dia, ela. Tudo bem? Que bom, seja bem-vinda. Logo após estes dias, olha o dia voltando em história. Logo após esses dias de tribulação, leia o que vai acontecer, todos. O sol escurecerá, o que mais? O que mais? Pare um pouco e reflita o que será desse caldeirão aqui embaixo, porque nós está dentro de um caldeirão fervendo. Imagine o sol cair. O povo diz assim, é um sol escaldante. Ai, que sol! Olha a distância que esse sol está. E você acha que ele é muito quente. Como diz os paraguaios, caliente. Agora imagina esse sol aqui na terra, o que não vai virar. Está escutando, paraguainha? Eu te tenho como paraguainha no meu celular, sabia? Por isso que eu... Paraguaizinha. Não, por causa do Luizinho. Amados, você já imaginou o que vai ser aqui embaixo? O que vai virar isso aqui? Tá aquele fogo ardente, você joga alguma coisa lá dentro, o que acontece? E ainda vem mais junto as estrelas, a lua, e essa terra ficará numa plena escuridão. Mas acontece que o que sustém esse planeta é este vácuo. Todos quem estuda sabe isso. Eu não tenho estudo, eu falo o que o Espírito Santo me mostra. Mas quem estuda aí, os geográficos aí para cima, Marte, Júpiter, Vênus, Saturno, eu conheço essa coisa aí tudo em espírito. Imagina todos esses planetas aqui embaixo. Agora imagine, a Terra sustenta por esse vácuo. Se lá desintegra, a Terra também não resiste. Então o que vai fazer? O que Joel falou. A terra tremerá. E o povo gritará de pavor, pulando, correndo por cima das calçadas. Mas essa hora é a hora do fim. Aí, seu João, eu estou ficando com medo. Por que você está ficando com medo? Não. Tomara que isso aconteça quanto mais antes. Sabe por quê? Porque você é um eleito de Deus. E se você realmente estiver legalizado com Deus, você não vai estar aqui mais. Você está no ar. A Bíblia não falou?
que dar-nos a vida em 2 dias, o terceiro dia faz o quê? Ele vai levar a gente lá em cima, vai ficar no ar. Vendo o lugar que nós estávamos. Queridos, e vamos viver na presença dele. E a Bíblia então nos diz aqui, no versículo 30, está tudo essa desordem, fogo, 30, veja o que acontece, leiam. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Quer dizer, esse azulzão não vai ter mais, esse vem tudo para baixo. Mas entre uma visão e outra, o profeta viu Jesus saindo do trono e descendo. E olha que bonito que é, gente. Então apareceu no céu um sinal do Filho do Homem. Olha quem está com ele. Todas as tribos da terra baterão no peito e verão o Filho do Homem vir sobre as nuvens do céu, cercado de glória e de majestade. Veja a necessidade que temos de ser pessoas que estamos coligados com este Jesus. Para isso, meu amigo, você paga o preço, às vezes de morte. Por isso, voltando para o livro de Joel, aliás, de Oséias, voltando para o livro de Oséias, a palavra de Deus diz assim, no versículo 3, quero que você grife o versos 3. Quando achar, digam amém. Apliquemo-nos a conhecer o Senhor. Grifa, todos. Leia de novo. Aí está o segredo. Pergunta para o lado, você conhece o Senhor, vizinho? Se você conhece o Senhor, você não vai ser enganado. Se você não conhece o Senhor, você vai ser enganado. Porque nós já vimos na palavra que o anticristo já está no nosso meio. E o anticristo diz que não tem problema você viver amasiado. Não tem problema você dever e não pagar. Não tem problema separar do marido. Não tem problema viver nas badernas por aí afora. Não há nenhum problema. Porque isso é o que o mundo ensina. Também se você perder missa não há problema. Esses padres aí não ensinam direito. E vamos falar mal de padre, vamos falar mal de igreja, vamos falar mal de bispo. E vamos falar mal de pregador. Vamos fugir da igreja. Como alguém que eu atendia ontem. Diz que está tudo amarrado, não tem mais do que viver. Eu disse, mas você não conhece Jesus? Falar bem a verdade, faz 3 anos que eu não vou mais numa igreja. E quanto tempo você nos confessa? Nem sei. E você quer estar desamarrado, que jeito? Me explica, que jeito que você quer estar desamarrado, amigo? E gente boa, gente está alta. E eu também estou com um problema sério de saúde. Mas você não tem dinheiro? Por que você não opera? Já operei, já tirei metade daqui. Mas o dinheiro não te curou? Não curou. Mas eu estou te pedindo para você ir no consultório certo. Faça uma confissão, rapaz. Volta para a igreja, legaliza essa tua vida. É duro dizer essas coisas para as pessoas, rapaz. Mas é preciso ser dito. Só que o maldito do mundo que está na mão dos demônios, ele tapeia. E que é pior, muitos padres ainda dizem, se você ama, não tem problema. Se ama, pode viver junto. Misericórdia, esses padres vão quebrar pedra lá no inferno. Porque a palavra de Deus diz claramente que não pode. O catecismo, a lei da igreja, o Papa diz que não pode.
Mas muitos dizem que podem. Quem que são esses? Os falsos que saem do meio dos nossos. Então, por isso que nesses tempos que nós estamos vivendo, nós temos que amar a igreja, orar pela igreja, voltar pela igreja, porque a minha presença e a tua na igreja, nós fortalece o clero. Porque precisa de gente que chega e diz, eu vivia numa vida errada, eu vivia no pecado, padre, mas eu escutei uma pregação e aquilo mudou minha vida e eu quero legalizar minha vida. Por isso vejo o que eu tenho de fazer aí para me legalizar a minha vida. Agora, essa é uma tarefa sua, minha, nossa. Que quando eu escutei aquele padre gritando no meu ouvido, beija o chão, é mais limpo você beijar a terra que você pisa, que foi Deus que fez, do que ficar com esse cigarro na boca, que foi Satanás que fez. Você está servindo o diabo e depois vem aqui tomar hóstia. O padre falou isso gritado, eu quis voar na garganta daquele padre. Eu era ministro da Eucaristia, catequista, monitor de batismo, do cursílio, apostolado da oração, dia de verdade, catequista. Eu era o pregador da comunidade, comendo 4 maços de cigarro por dia. Eu disse, nunca padre nenhum falou isso para mim. Esse padre aí está com pedra na cabeça. Mas quando Jesus me libertou, gente, peguei aquele pacote de cigarro, meti tudo na fossa, quebrei litro de pinga, abandonei meu jogo de bola, meu jogo de snooker, meu jogo de maia, meu jogo de truque, abandonei tudo aquilo e voltei para o meu Jesus. Ó, que coisa linda no mundo, gente. Meu divertimento hoje é trabalhar e rezar. E olha como eu sou feliz. O mundo não tem felicidade para dar para ninguém. Não tem. Ah, eu vou no baile para me distrair. Pula feito um macaco, lá morre de cansado, volta outro dia, está pior. Ah, vou tomar um gole, vou na balada para distrair. Enche, toma toda, fica 3 dias em ressaca, no outro dia está pior. Felicidade é Jesus, diga por irmão, é Jesus, vizinho. Olha um domingão como hoje, para o mundo aí fora isso aqui é uma loucura. Ficar o dia inteiro sentado, eu não aguento. Mas não vai aguentar mesmo, está no outro sistema. Quem está no sistema de Cristo, suporta tudo, diga glória a Deus. Diga aleluia. Queridos irmãos, volta à primeira carta de João e vejamos que maravilha. Nós estamos em 1 João 1,19. Se estão entendendo, diga glória a Deus. Agora imagina, para aqueles que tinham uma vida bem arrumada com Jesus e foram abandonando tudo, que vai ser desse povo? Amados, a Bíblia diz que é a mesma coisa da porca voltar na lama e o cachorro comer o vômito. A Bíblia nos conta no capítulo 2, versículo 19, isso é forte para nós. Eles saíram dentre nós, mas não eram dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficaria certamente conosco. Mas isso se dá para que se conheça que nem todos são dos nossos. Guarda essa palavra, gente. Porque tem um crachazinho azul no peito. Inclusive, eu nem peguei o meu, não sei onde está a minha Bíblia. Pega para mim ali. Tem um crachazinho azul no peito e dizer assim, sou servo da palavra viva. Diga por irmão. Olha para o altar, diz, Camilota é pregador. Fala. Diga, está escutando, Camilota? Fala para o Camilota escutar. Mas, gente, como eu estou escutando? Você pensa que eu me cobro daí? Pensa que eu me cobro pouco? Obrigado. Tá bom. Pensa que eu me cobro pouco? Quando eu deito, Senhor, qual foi o meu pecado hoje, Jesus? Como eu vivi? Na onde eu falhei? Mas Jesus não vai me mostrar nunca isso.
Porque Jesus não vê pecado em mim. Jesus só me vê graça. Ele não perde um minuto para ver meu defeito. Por isso que eu apaixonei por esse homem. Aí então eu viro para Camilo, Jesus não vai te dizer. Ele não tem olho para ver defeito. Quem ama não vê defeito, diga isso. Lembra quando você namorava, você via defeito no teu amorzinho? Via nada. O sofá, você via defeito você via defeito nela aí, sofá? Via nada. Andava quilômetro. Ela demorava para se aprontar, para sair, você ficava lá esperando na maior paciência do mundo. Ela saía tudo periquitada. Ai, como você está linda. Não foi assim? Diga, quem ama não vê defeito. Diga, não foi assim, seu Claudino? Ah, foi assim, né? Imagina como a dona Verita era, né? Toda chicosa. A Iaiete, não foi assim, Iaiete? E a coisa era tão linda que o mineirinho até roubou. Nem esperou a data certa. Diga, misericórdia. Não foi assim, do céu? Você até pegou, o Piozão já estava noiva com outra, não era? Piozão diz, quando vocês veem uma morena mais linda do mundo, aí é minha mulher. É, Piozão. Mas, é incrível uma coisa dessa. Não foi assim com o amorzinho? Se bem que está na luta para conquista ainda, né? Você conquista logo e passa os documentos, senão a outra leva. Busca, registra, porque daí não tem direito de levar. E se levar, vai levar só a metade, a outra vai ficar. Amém? Mas vai dar certo, né? Mas você está mais bonitinho, Rafael. Eu já estou gostando de ver você. Já está dando umas risadinhas, né? Gente, ontem chegou 4 pessoas na comunidade. Falei pro rapaz, morreu quantas pessoas na tua casa, italiano? Meu Deus do céu, ergue essa cabeça, rapaz. Dá um sorriso nessa cara, senão você vai morrer. O que o pecado faz, né, gente? Diga, o pecado é sujo. Fala isso, irmão. E esse bandido desse pecado, quando ele pega, ele joga o cara a zero. Ele pisa em cima, ele sapateia, fica uma corja de demônio dizendo assim, se mata, você não tem mais nada que fazer na vida, para você não vai dar nada certo mais, você é o único que... o maldito falou isso para mim, pega essa faca, atravessa na tua garganta, todo mundo vai chegar e dizer, coitado do João, aí eles vão te amar. E aí você vai ser amado, você vai para um lugar bonito, e o boboca que pega uma faca e vai lá atrás. Eu via eu degolado no chão, e eu com a faca na mão. A minha menina era igual a Petrusquinha, minha bisneta lá. Ela não vai lembrar disso nunca. Mamãe, o papai, ela chamava mãezinha e paizinho, meus filhos me chamavam. Mãezinha, o paizinho vai se matar. E a baixinha saiu correndo, Joãozinho, você está louco? Você está desgostoso da vida? Eu voltava. Olha que situação. E é o maldito que leva. Esses que morrem enforcados é o maldito que leva. Para onde vai depois, não sei. Mas quem tira a morte ali é ele. Porque Deus é Deus da vida. E quando a gente mora em Cristo, não é morte. É um sono. E os anjos pegam a gente e levam. É a coisa mais linda do mundo. Você não sofre coisíssima nenhuma. Os anjos pegam, te tira daquele calabouço, porque fica as duas organizações. O espírito da morte fica dali, o espírito da vida fica dali. Você vê quando a onça pega uma presa e aquela cachorrada quer roubar, é mais ou menos aquilo. Mas quem está em Jesus, ele defende. Por isso nós rezamos agora e na hora da nossa morte. Amém. Na hora de nossa morte, quem é eleito tem toda assistência, porque não tem um negócio que paga para ter o caixão. Como é que prever? Obrigado pela ajuda. Você está pagando um prevê aqui.
Na hora do você ir, os anjão vêm te pegar e te levar lá. Você vai dar grito de alegria. Diga glória a Deus. Mas para isso temos que cair fora do falso. Estamos terminando já. Primeira parte. Ali é o versículo 19. Eu vou repetir mais uma vez. Eles saíram dentre de nós, mas não era dos nossos. Se tivesse sido dos nossos, ficaria certamente conosco. Mas isto se dá para que conheça que nem todos são dos nossos. Versículo 20. Vós, porém, tendes a unção dos santos. Sabeis todas as coisas. Diga para o irmão do lado, você tem a unção dos santos, irmão? Que ele respondeu? Ei, seu Afonso, você tem a unção dos santos? Eu não perguntei se você está buscando, perguntei se você tem. Amém, uma salva de palmas para o seu Afonso. E se você me mostrasse dúvida, eu ia mandar, vai embora, porque você está perdendo tempo aqui. Diga, eu tenho a unção dos santos. Eu só não estou colaborando com a minha santidade, mas ter eu tenho. Porque se você não tivesse a unção dos santos, você não estaria aqui. Aqui é lugar de santidade. Nós estamos reunindo por causa de um homem santo. E esse homem santo nos garantiu que se nós estiver com ele, ele nos leva na eternidade. Então diga para o irmão, eu sou santo, vizinho. Mas pecador. Mas minha santidade é maior do que meus pecados. Diga. Por isso que a Bíblia está dizendo, vós, porém, tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Você sabe que um dia você vai morrer. Ou você não sabe disso? Diga para o irmão, você vai morrer? Ô, Sandrinha, você vai morrer. Cutuca bastante paraguainha aí. Você vai morrer, Sandrinha? Você tem a unção dos santos? Amém, uma salva de palmas. Eu gosto de gente. Ô, Rafael, você tem a unção dos santos? Se não tivesse, você já não estava mais aqui. Porque aquele dia você já tinha feito uma burrada. 30 capetas estavam fazendo uma festa com você lá em cima. Diga, está amarrado em nome de Jesus. Mas a dona Vívia deve ter rezado bastante, né, Vívia? Perdeu um homão desse aí também, pelo amor de Deus, né? Não se acha por aí uns homão desse, né? Você é uma privilegiada, filha. Ama esse homem, mas ama até derreter. Mas depois de casado, agora só 2 amiguinhos. Não coisa não, deixa esse negócio de coisar para lá. Amém? Ô carinha chato, né? Amém. Nossa, eu não sei como é que aqueles italianos não me quebraram no pau ontem, porque o que aqueles homens escutaram? Mas graças a Deus, eles aceitou. Quando aceita, a coisa muda. Mas como é que você sabe que aceitou? Porque ele quer que eu vou lá agora rezar na casa deles lá. Eu disse, mas não vou lá para aumentar teu dinheiro não, vou lá para aumentar a tua fé, porque vocês estão ruins de fé. Gente, eu acho que eu falo demais, viu? Mas é bom falar, né? Eu não quero perder o céu por não dizer a verdade. Conhecereis a verdade? E a verdade vos libertará. O casa caiu, tá pronto o café? Tá ou não tá? Então aguenta lá, Amadeu, que só vou terminar a leitura aqui, nós já vamos tomar um cafezinho. Vós, porém, versos 20, vós, porém, tendes a unção dos santos e sabei todas as coisas. Não vos escrevi como ignorasseis a verdade, mas porque a conheceis, porque nenhuma mentira vem da verdade. Então, aprenda isso. Nenhuma mentira vem da verdade. Uma mentirinha só não tem problema. Tem problema, mentirinha. Diga para o do lado, não mente não, filho. Nem que for pequenininho, não minta por de Deus. Não minta por fotografia. Chega. Não minta. Não minta. Sandrinha, não minta mais pro amorzão lá. Ficou com conversinha lá na loja, as horas passou, chegou tarde. É porque eu estava trabalhando, eu estava ocupado. Você não sabe que eu estou trabalhando. E era mentira, você já tinha saído de serviço. Pode confessar que isso é pecado, você mentiu.
Amém? Tu não mente mais para camelota. Nem que morra, fala a verdade. Eu lembro lá baixinha, tadinha. Eu chegava no retiro, quem andou com você? Com certeza estava rodeado de mulher. Falei, estava uma loira, uma neguinha, tinha umas 10. E quem andou com você no carro? Falei, umas 3. Eu não mentia. Eu não mentia. Queridos irmãos, ela ficava brava, brigava comigo, tudo mais, mas eu vou falar ninguém, aí eu estaria mentindo. Agora, se eu não tivesse levado, e quem foi na frente? Ela queria saber tudo isso. E eu dizia, uma loira muito bonita, baixinha, mas não era tão bonita como você. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? Se você fizer uma pesquisa, está ali no versículo 22. Vamos repetir todos. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus Cristo é o Senhor? Então, se a gente fizer uma pesquisa, 100% vai dizer que Jesus é o Senhor. Ninguém vai desabonar que Ele é o Senhor. Mas você não vai encontrar 2% que faz o que o Senhor pede. Então a Bíblia é muito clara em nos dizer: quem nega Jesus é o anticristo. É o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho não tem o Pai. E todo aquele que proclama o Filho, tem também o Pai. Então nós somos privilegiados porque nós proclamamos que Jesus Cristo é Filho de Deus. Nós proclamamos que Deus é Pai. Isso nós fazemos. Então o versículo 24 diz: que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Escutou a pregação, viu que o que você ouviu na pregação está em desacordo com aquilo que você está vivendo, então é parar. Não se resolve de um momento para o outro, gente. Porque a Bíblia ensina, continua do jeito que você estava quando você abraçou a Cristo. Porém, ao tempo exato, busque a tua conversão. Porque eu vivo totalmente errado. Um exemplo. Eu escuto a palavra e eu tomo posse da palavra. Eu vou querer mudar a minha vida de uma hora para outra. Então a Bíblia diz, não é assim. Eu agora vou entrar com requerimento de mudança de vida. Mas uma vida de 10, 15, 20 anos, 30 de problema, não se resolve com 2 dias, 1 mês, 2 meses. Não. Vamos colocar em oração. Por exemplo, estamos vivendo numa união estável. Um exemplo. Senhor Jesus, aprendi que isso não é certo. Tenha muita paciência comigo, porque a partir desse aprendizado, eu já vou colocar isto em primazia na minha vida. Olha, Senhor, dá-me força para mim ir resistindo. Quando você fizer essa oração, nunca mais vai ser o mesmo. Mesmo naqueles momentos sérios de relação sexual, você já não vai mais com o mesmo ímpeto que antes. Porque antes você estava totalmente a serviço de uma coisa que você não tinha um conhecimento. Então Jesus nem vai te condenar por isto. E ele que entra na sua vida. Porque pensa que foi o João Camelote que converteu? Não. Quem mudou minha vida foi Jesus Cristo. Inteligentemente, eu aceitei a mudança. Só que quando eu aceito uma mudança, eu tenho que esquecer da casa antiga. Esse é o grande problema. Às vezes você muda de uma casa, mas você fica vivendo nela ainda. E aí, você nem mora onde mora, nem mora onde morava. É aquela história, né, do ato mal resolvido. Então, eu opinei para não ser mais um viciado. Eu tinha que abandonar aquela casa velha. E foi o que eu fiz. E para isso eu tomei uma resolução. Não era prejuízo nenhum para mim por fim em todo aquele vício.
Foi prejuízo sofrer o que eu sofri por ter feito isso. Mas valeu a pena. Quando Deus viu que eu levei a sério, Ele enviou um anjo de conforto. Ele me tirou o vício e me tirou o desejo de fumar. Quando a baixinha entrou em enfermidade, não pude mais ter relacionamento com ela. O que eu fiz? Um pedido a Deus, que Ele me desse a força para mim não precisar nem trair ela e para mim também não molestar mais ela na cama. Ela estava debilitada nessa área. E Deus me deu esta força como me está dando até os dias de hoje. Porque aquele testemunho que nós vimos a Maria dar ali na capela agora de manhã. Deus entra com recurso ao nosso favor. Por isso o Salmo 117,6 diz: comigo está o Senhor, que mal me poderia fazer um homem. Amados, então o versículo 24, eu estou querendo terminar, mas está difícil. Que permaneça em vós o que tendes ouvido desde o princípio. Então, desde aquele dia que você me ouviu a primeira vez, eu sei que tem muitas coisas que você esqueceu. Mas tem muitas coisas que você guardou. Porque, gente, eu sou esse João que vocês vê por aí. Mas quando eu estou atrás de um altar, é Deus que põe a palavra em minha boca. E olha, que eu me lembro em um lugar que a pessoa diz, eles vão te dar um cacete se você vir pregar aí. Os caras entrou dentro do retiro, Deus me levou a mexer com eles lá dentro do retiro. Hoje os dois é pregador da palavra de Deus. Então não brinque com o homem de Deus. Diga isso em nome de Jesus. Eu não estou falando de João Camilote. Eu estou falando da missão que está dentro da minha pessoa. Então, guarde o que vocês estão ouvindo. Permaneça em vós o que tendes ouvido. Então, muitas coisas você já esqueceu. Mas muitas coisas você traz guardado. Aquilo que você traz guardado, procura pôr na prática. E a Bíblia diz, continuemos, se permanecer em vós o que ouviste desde o princípio, permanecereis também vós no Filho e no Pai. Essa é a graça que eu tenho, gente. De ter esse diálogo com Jesus, de sentir a presença dele perto de mim. Nossa, eu gravei uma música tão bonita agora, recentemente, vou lançar um outro CD, exatamente isto. Porque eu fiz uma narração das pessoas que reclamam porque Deus não ouve. Ficou muito bonita. Depois, no intervalo, até eu vou pedir para o Alexandre tocar, eu vou cantar ela aqui. Eis a promessa que ele fez, versículo 25. Gente, quando eu leio a Bíblia assim, eu fico tão curioso. Volta a ler o versículo 25. Ó. Eis todos. Se eu estou lendo a Bíblia sozinho, eu paro e fico na maior expectativa. Eu digo para mim, fala, Senhor, fala. Eu estou curioso. Aqui está vindo para você uma proposta de promessa. Aceita ela aí, vai, pegue. Ninguém pegou, a promessa vai embora. Pega, Sandrinha. A coisa vai mudar, Sandrinha. Olha que lindo Deus falando com você. É Deus, gente. Eu sou aqui, só sou o celular. A voz é de Deus. Olha que coisa bonita. Versículo o que, gente? 25. Eis a promessa que ele nos fez. Que promessa que ele nos deu? A vida eterna. Então por que viver sofrendo? A gente, o texto, olha, se você pegar João 3, ele vai dizer assim, Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho para que todos que nele crê não pereça, mas tenha vida. E tenha em abundância. Quando eu descobri esse Jesus, gente, a minha vida foi uma metanoia. O que quer dizer? Uma transformação. Metanoia quer dizer transformação. Eu fui literalmente transformado. Se você pegar a fotografia minha de quando eu tinha 20 anos, 22 anos, é 10 vezes mais acabado do que agora que estou com quase 70. E quem fez essa mudança? O próprio Jesus Cristo. Ele conserta de dentro para fora.
Ele conserta pensamento, ele conserta a corrente sanguínea, ele conserta atitude, ele dá força no trabalho, ele tira a ganância, ele tira a ansiedade, ele faz você dormir direitinho. Gente, que absurdo pessoa tomar remédio para dormir. Diga assim, misericórdia. Remédio para dormir é droga, só que é uma droga de rico. A droga dos pobres é lá na favela, enfiando não sei o quê e fumando. A do rico vem numa caixinha, bem bonitinha, com uma faixa preta. O que quer dizer faixa preta? Vida escura. Vida sem vida. Troca isto pela palavra. Ezequiel 3 diz, versos 2, pegue o rolo do livro e coma. Coma a Bíblia. O meu irmão, hoje em memória, tadinho, ele dizia, se abrir a barriga do camilote, está cheio de letrinha de Bíblia. Mas é a coisa mais linda estudar. 26. Era isto que eu vinha, eu repito, era isto que eu vos tinha a escrever a respeito do que vos seduzem. Gente, uma Bíblia entra dentro de mim. Ele está dizendo que o mundo te seduz, que o anticristo está aí querendo abocanhar todo mundo, levando a morte, levando a pecado, destruindo família, destruindo empresa, destruindo alegria. Mas Deus está avisando, ó, você está avisado, tem um anticristo fazendo isso. Versículo 27, quanto a vós, a unção que dele recebeste, permaneça em vós. Então guarda o que você está ouvindo, que vocês vão mudar de vida. E não tendes necessidade de que alguém vos ensine. Quer dizer, não precisa você ficar correndo daqui, dali, atrás disso, daquilo, dali. Porque quando você encontrar com ele, você vem nesses lugares só para somar, porque você já conhece, você já está estudando a Bíblia. Agora é muito gostoso você rever aquilo que você já fez, você reaviver aquilo que um dia você deu vida. Então isso forma uma comum unidade. E foi isso que Deus me pediu, forme uma comunidade. Deixe teu trabalho. Eu te envio para evangelizar. Eu vou repetir que um dia ainda eu vou pegar aquele ônibus, vou encher ele, vou lá na montanha que Deus apareceu para mim. Isso está na minha cabeça. Quem quiser ir vai, quem não quiser ir, tudo bem. Tá bom. Terminamos. 28. E agora, filhinhos, olha como é que ele te chama. Permanecei nele, para que quando aparecer, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vida. Por que ele está dizendo isso? Porque o anticristo vai vir primeiro. E não vai vir diferente, não. Tem tanta coisa errada por aí afora. Tem gente vendendo imagem de Nossa Senhora lamecada de óleo e de mel, dizendo que Maria está chorando óleo, tudo palhaçada, tudo mentira. Isso não existe. E tonto de quem fica adorando isto. Nossa Senhora não virou indústria de óleo e nem abeia. Nossa Senhora é uma mãe eterna que está lá intercedendo. Esse povo fica fazendo essas barbáries e através disso angariando fundo. Está errado. A Bíblia diz em Apocalipse que o anticristo faria sinais a ponto de seduzir até os escolhidos. Esses sinais são falsos, mas está saindo da onde? De dentro de nós. Então não acredite nisto. A Bíblia é o que é a reta final. Quando vos disserem, eis ali o Cristo, eis lá o Cristo, eis ali o povo que adora, não os sigais, não vão, porque quando ele vier, todos virão tal como ele é, de um nascente ao poente, de um canto a outro do mundo. Ele não vem de uma maneira ostensiva, vem de uma maneira que todo mundo vai enxergar. Então esses sinais são falsos, não acredite nisto.
Eu tenho um amigo que inventou essa palhaçada e começou a dizer que Maria estava aparecendo e que Nossa Senhora pediu para ele fazer um buraco de 38 metros de profundidade, sem usar nenhum maquinário, porque Nossa Senhora ali estava esperando a vinda de Jesus e despencou a fazer buraco no chão, arrastar a terra com couro de boi e encerrando. Uma menininha começou a ter visão de Nossa Senhora, toda sexta-feira, não sei que dia, ela ficava com os olhos para o céu, olha lá, já está vindo, Nossa Senhora, e o povo que chorava. Eu cheguei e dei um tapinha na costa. O que você está vendo ali, menina? O que você está vendo ali? Nada. Mas como é que você diz que está falando que todo mundo está vendo Nossa Senhora? Onde que ela está? Ah, é a mãe que mandou eu fazer isso. Resultado, esse visionário abandonou a missão, abandonou a mulher, amigou com outra mulher, tem filho com outra mulher, e hoje não faz mais nada. Que Nossa Senhora era essa? Então não vão acreditando nessas palhaçadas não, gente. Acredite na palavra de Deus, acredite nas verdades do Evangelho, acredite na Santa Igreja, porque é desse meio dos nossos que vai aparecer isso. Em uma cidade lá do estado de São Paulo, arrasta multidões. Atendi a mãe do visionário que me implorava: meu filho, o seu João está levando todo mundo à perdição, ele é um psicopata, ele não tem fé nenhuma, ele chega até me bater. Como é que um homem desse tem visão de Nossa Senhora? Em uma outra cidade, o cara chega com a imagem desse tamanho e vazando óleo para os olhos da santa. Eu desci o pau naquilo tudo, quando foi ver, o que ele fazia? Colocava um vidrinho de óleo dentro da imagem, com uma pecinha de controle, e aqui do bolso, com tudo, coisava, ele apertava o controle, acionava a bombinha. Quanta gente encheu o vidrinho de óleo? Só que de primeira, aí quando acabava o óleo, gente, vou retirar um pouco aqui, eu tenho que orar para pedir mais força. Enquanto ele ia pedir força, enchia o vasinho de novo. Ah, gente, pelo amor de Deus, fala por mim, larga de ser bobo. E o povo acredita. E o povo acredita, e mete o pau no camelote, que ele é contra Nossa Senhora, que ele é contra a igreja, que ele fala mal da igreja. Misericórdia, não acreditem nisto. E se isso for pecado, eu assumo, você será salvo. Agora, fique atrás dessas pataquadas, você vai ver aonde você vai parar. Nossa Senhora pede suas intercessões. Existem as aparições seríssimas de Maria. Eu também acredito nisso. Mas essas pataquadas que está aparecendo na igreja, está aparecendo lá em Ponta Grossa, estava aparecendo num pé de calípio. Lá em Curitiba estava aparecendo numa data vazia, foi lá num sol estridente, ainda me roubaram lá, Nossa Senhora nem me protegeu. A mulher que tinha visão, acabou indo presa. Então, gente, é muita coisa errada, é muito engano. E a Bíblia está nos dizendo, versículo 28, e agora, filhinhos, permanecei nele, permanecei no Cristo verdadeiro, para que quando aparecer, tenhamos a confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. É igual a história do Coroca. Quanta gente se confundiu com o Coroca aí, que é um perigo, que é uma doença, que é a morte, toda uma pataquada de Satanás. Sabeis que ele é justo, e sabeis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Então, amados, esse é o recado dessa manhã. Eu dei o recado, agora dá seus pulos. Ficamos de pé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ah, o Senhor João é muito radical, ele assusta o povo. É melhor você ficar assustadinho aqui, meu amigo, do que você ir quebrar pedra lá do outro lado. Erguemos nossas mãos. Senhor, eu sei que é teu este lugar.